E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor João, gravando aí mais uma videoaula para vocês, ajudar a garotada aí nesse período de isolamento social. O tema da aula aí de hoje são os efeitos da corrente elétrica, beleza? Nós vamos falar sobre todos os, todos os efeitos que a corrente elétrica causam e aonde é aplicado o efeito, ok? Então o objetivo dessa aula é apresentar os efeitos da corrente elétrica e suas aplicações. Vamos lá. O primeiro efeito que a gente vai falar é o efeito térmico, também chamado de efeito Joule, tá? Esse efeito, ele diz assim, que qualquer condutor, ele sofre aquecimento quando ele é atravessado por uma corrente elétrica. Isso é facinho de observar. Qualquer equipamento elétrico, quando você põe a mão nele, ele está quente. Se você deixar um ventilador trabalhando, ele esquenta. A geladeira atrás, onde fica o motor, está quente. Então, todo lugar que passa a corrente elétrica acaba gerando um pouco de calor, tá? Agora, tem situação que esse calor ele já é aproveitado, né? Então, o pessoal sacou que esse efeito da corrente elétrica podia fazer alguma coisa com ele e não simplesmente ele se perder, né? Então, esse efeito da corrente elétrica ele é aplicado principalmente em chuveiros, aquecedores elétricos, né, torneira elétrica. Então eu tenho dois desenhos aí que eu coloquei de resistência, né, que pode ser resistência de chuveiro. Observa aí, ó, se a gente tiver uma corrente elétrica entrando ali naquele contato A e saindo no contato B, ou a gente pode ter a corrente elétrica entrando no contato A e percorrendo um comprimento maior aí da resistência, né? E sair lá no contato C. Então essa resistência ela pode ser utilizada ou um pedacinho dela, que a corrente entra em A, sai em B, você usa um pedacinho da corrente, da resistência, né? Do resistor no caso. E o nome certo é resistor, né? Resistência é a propriedade do resistor. É a propriedade que o resistor tem de oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Então a corrente elétrica, quando passa por esse elemento aí, ela tem dificuldade de atravessar ele. Ele é feito de um material que resiste bastante à passagem da corrente. E quando a corrente tiver dificuldade de atravessar esse material, os elétrons livres eles vão se chocar com os elétrons, os prótons, enfim, os átomos desse material. E esse atrito vai gerar calor. Então é esse que é o calor aproveitado aí no resistor, né? Que popularmente todo mundo chama de resistência, ok? Então eu pergunto, né? Qual ligação iria esquentar mais se você usar esse resistor aí, fazendo a corrente entrar em A, sair em B, ou entrar em A, sair lá na pontinha dele em C? Aonde esquentaria mais? Você sabe que todo aparelho elétrico, uma torneira ou chuveiro, ele tem um botãozinho lá de inverno, verão ou fraco, forte, depende do fabricante, né? Então tem uma situação que o chuveiro esquenta mais do que outra, tá? Normalmente onde está escrito verão, ele vai esquentar menos, porque está no verão, você não precisa da água tão quente. E no inverno, você vira o botão lá para a posição inverno e o chuveiro vai esquentar mais. Então, veja bem, se você usar só meia resistência, ele esquenta mais. Se você usar a resistência inteira, ele esquenta menos, tá? Parece uma coisa não muito óbvia, né? Você vai falar, pô, mas eu vou usar meia resistência, vai esquentar mais? Exatamente, ó, o nome já diz, resistência. Resistência quer dizer dificuldade. Quando você usa menos resistência, você usa menos dificuldade para a passagem da corrente. Então, de A para B, a corrente passa mais fácil do que ela ter que ir de A para C, percorrer a resistência inteira. Ok? Então, de A para B, consegue passar muito mais corrente. E passando mais corrente, a gente aumenta a potência do aparelho. Ele vai esquentar mais. Beleza? Então, isso daí é uma aplicação do efeito térmico, também chamado de efeito Joule. Joule é o sobrenome de um cientista, tá bom? Outro dia falaremos disso.
O outro efeito da corrente elétrica é o efeito luminoso. Ele fala assim: é a conversão de energia elétrica em energia radiante. Luz é uma energia radiante, tá? Qual seria a definição de luz? Luz é uma energia radiante capaz de impressionar a retina do olho, ou seja, é tudo aquilo que você vê. A gente pode dizer que tudo aquilo que a gente vê é luz, beleza? Então, o que é o efeito luminoso? É a conversão da energia elétrica nessa energia radiante. Ele se transforma em onda eletromagnética, num comprimento de onda que o olho consiga enxergar. Ok? Os exemplos que a gente tem aí de efeito luminoso poderia ser através de uma resistência. Se você esquentar uma resistência, ela vai ficar incandescente e vai emitir luz. Tá? O filamento de tungstênio das lâmpadas incandescentes, hoje em dia estão abolindo a lâmpada incandescente, né? Mas o filamento de tungstênio na lâmpada incandescente, ele emite luz, tá? A lâmpada incandescente tira-se o oxigênio de dentro dela, né? E porque o oxigênio iria atacar o tungstênio, né? Iria acabar queimando ele. Então, a lâmpada incandescente funciona assim: passa a corrente elétrica por aquele filamento de tungstênio e ele acaba emitindo a luz. Aí seria uma lâmpada do tipo incandescente. Tá? Outro efeito luminoso é a passagem da corrente através de um gás ionizado. Tá? É o caso das lâmpadas fluorescentes. Tá? Que é um gás ionizado? É um gás que ele pode conduzir corrente. Tá? O termo ionizado vem de íons, tá? Então eu tenho aí um desenho de uma lâmpada fluorescente, pode ser essas mais modernas de hoje, que o pessoal chama de lâmpada econômica, outro modelinho. Outro tipo de efeito luminoso são os LEDs, tá? Que, que é um componente que usa uma placa semicondutora dentro dele, e na junção dessas placas lá dentro dele, quando a corrente atravessa, emite luz. Tá? Então, o efeito luminoso, algumas aplicações aí. Então, o efeito da corrente elétrica. A corrente elétrica também é usada para produzir luz. O outro efeito é o efeito magnético. Tá? Tá em azul aí no quadro. Ó. Esse efeito se manifesta com o aparecimento de um campo magnético ao redor de um condutor, de um fio, né, ao redor da corrente elétrica. Isso aí é a base de funcionamento dos motores, dos transformadores, tal. E como é que foi observado isso? Tem um experimento chamado experimento de Ørsted, que é o sobrenome de um cara. Ele percebeu que se você colocar uma bússola, né, embaixo de um fio e nesse fio passar corrente elétrica, essa bússola ela vai alterar a sua direção. Olha a figura 1 aí, ó. A gente tem lá a bússola na direção norte-sul, que é a direção normal, que a bússola aponta para o norte. A chave está desligada, está aberta, a lâmpada está apagada, então não está passando corrente no fio, ok? Então a bússola está na direção norte-sul. Na figura 2, observa que a chave foi fechada, começou a passar corrente, a lâmpada acendeu, indicando que está passando corrente. Tem pilhas ali, né? Corrente contínua nesse caso. E olha a agulha da bússola, ela alterou. Então, isso indica, se a bússola da agulha alterou, alguma coisa fez ela alterar. O que alterou foi o campo magnético que aparece em volta do fio por onde passa corrente elétrica. E observando isso daí, os cientistas acabaram criando equipamentos, motor, transformador, etc. Então, o efeito magnético foi aproveitado para esse desenvolvimento, né? É um dos efeitos mais importantes, na verdade, né? Porque ele acabou transformando a vida da humanidade. Porque imagina a nossa vida sem motor elétrico, né? Não teria elevador, não poderia ter edifícios altos, né? Não teria muitas máquinas que a gente faz uso hoje, porque a gente tudo usa motor, né? Motor elétrico. Então, o efeito magnético foi muito importante. O outro efeito é o efeito químico, né? A passagem da corrente através de uma solução eletrolítica provoca reações químicas,
O que é uma solução eletrolítica? É uma solução química capaz de transformar, de carregar corrente, né? Através dos elétrons, dos íons dessa solução, né? Então, solução eletrolítica conduz corrente elétrica. Esse efeito é usado no revestimento de metais. O que é revestimento de metais? Você que deve ter aí uma canetinha de ouro, banhadinha a ouro, uma correntinha, um brinco, vários metais brilhantes que a gente tem na casa da gente. O metal ele não sai da natureza desse jeito. O metal ele é bruto. Então tudo é dado um acabamento para ficar bonito. As coisas têm que ficar apresentáveis, bonitas, né? Se você pegar a armação de um óculos assim, que ela é metálica, né? Isso daqui não sai brilhando assim da terra. O ferro, o metal, o aço, ele sai bruto. Ele tem que ter um trabalho, um tratamento. E esse tratamento é feito através de eletrólise, né? Que é o processo aí de corrente elétrica numa solução eletrolítica. Tá? Esse efeito é usado no revestimento de metais. Por exemplo, cromagem, você pega um material que ele é cromado, niquelagem, né? Cromagem é banho de cromo, niquelagem é banho de níquel, zincagem, banho de zinco, estanhagem, banho de estanho e assim por diante. Os materiais recebem os devidos tratamentos, ok? Então, efeito químico da corrente elétrica. Efeito fisiológico. Consiste na ação da corrente elétrica sobre o corpo humano. O que é a corrente elétrica agindo no corpo humano? É o tal do choque elétrico, né? Tem aí uma plaquinha de perigo, risco de choque elétrico. Então, é muito perigoso mexer com eletricidade. Isso aí é coisa para profissional. Jamais brincar com tomada, tomar cuidado com fio desencapado, porque apesar da figurinha aí tá bacaninha, dá até para dar risada de ver, tem muito acidente grave com eletricidade, inclusive acidentes fatais. Tá? Então esse é o outro exemplo de um efeito da corrente elétrica, efeito fisiológico. Beleza? A aula é bem curta, né? Só para apresentar para vocês todos os efeitos aí da corrente elétrica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos, né? Você que é aluno, assiste de novo, reveja os conceitos, grave, anote. Quem quiser, se inscreva no canal. Física é tudo. E valeu, galera. Obrigado aí. Mais uma aula aí para ajudar a garotada aí que está na quarentena aí. Beleza? Um abraço para todo mundo.